Oi, eu sou Marina Oliveira e esse é o Cinematicamente Falando. E hoje eu estou aqui para falar sobre a série You, que lançou agora sua última temporada. Mas antes de falar sobre a série, eu gostaria de pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me segue nas outras redes sociais, assista esse vídeo até o final. E se você acha meus vídeos chatos, eu acho que vai ser maravilhoso se você colocá-los para assistir em uma playlist para você assistir diversos vídeos em seguida e conseguir dormir. Bem, é isso. Então, vamos falar sobre a série. A série U, que eu duvido que você tenha clicado nesse vídeo sem saber do que se trata, mas é basicamente uma série onde existe um cara, o Joe, o personagem principal, que é um serial killer. Ele, ao longo das 5 temporadas, mata todas as suas namoradas, ou pelo menos tenta matar todas as suas namoradas e suas esposas também. E eu falo rindo, gente, que horror. Eu falei rindo, que horror. É ficção, pelo amor de Deus. E bem, é basicamente sobre isso a série, tá bom? Não vou falar muito mais do que isso, porque eu acho uma perda de tempo, porque eu acho muito difícil alguém não ter assistido. Acho que muita gente assistiu essa série, e se tá pesquisando agora no YouTube é porque deve já ter assistido a última temporada também. Nessa última temporada, a gente vê o fim que Joe leva. E sinceramente, eu não amei, mas eu gostei. É porque eu acho que todo mundo, assim como eu, estava um pouco saturado dessa lenga-lenga de toda temporada o Joe ter uma nova vítima e enfim. E é isso que acontece nessa temporada também. Ele encontra uma nova pessoa que ele se apaixona, né? E essa pessoa se torna a sua próxima obsessão, né? Então, isso de fato é algo que já tava me enchendo o saco. E até o 5º episódio, eu tava assistindo principalmente por conta do fato que eu queria chegar no final e saber qual seria o final da história, que eu gostei, tá? Eu gostei do final da história, eu só acho que essa última temporada foi um pouco longa. Não sei explicar, mas eu achei um pouco longa. Um pouco cansativa, digamos assim. Eu acho que, como eu expliquei antes, é exatamente por conta de já vi isso antes, sabe? Uma coisa que eu gostaria de falar, né, é que a série, eu previ o que iria acontecer nessa série, tá? Só pra constar, eu tava falando com a minha prima meses antes da série ser lançada, da última temporada ser lançada, e eu falei exatamente isso. Eu disse, cara, eu acho que essa última temporada vai ser sobre vingança. E eu tava certa, só não veio de quem eu esperava essa vingança, tá? Então, foi de uma pessoa completamente inesperada, na minha opinião. Os primeiros 5 episódios são muito mais voltados para esse momento do Joe com a família e essas questões familiares que ele tem. E eu acredito que isso foi a coisa que mais me prendeu durante esses 5 primeiros episódios. E não a nova vítima, a nova obsessão que ele teve, né? Talvez eu quisesse que o fim do Joe tivesse chego um pouco antes, porque eu queria ver um julgamento maior, um momento de certa forma de revisão da série, sabe? Mostrando de fato, olha, aconteceu isso e aquilo, e ele, sabe, toda uma história do caso. Voltando ao assunto, a partir do 5º episódio é quando a gente vê o desenrolar da vingança, que meio que não dá certo, mas ao mesmo tempo dá certo no final, enfim, uma loucura. Uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui também é que eu gostei muito de 2 momentos específicos, 3 momentos específicos da série. Eu gostei muito que eles retrataram a internet, né? O fato da internet falar muito sobre essas questões, né? Primeiro atacando o Joe, que estava sendo acusado de crimes horríveis. Mas a partir do momento que ele se defende, que ele parece um cara legal, as pessoas começam a defender ele como se ele fosse o mocinho da história, né? E começam a atacar a Louise como se ela fosse a
vilã da história, como se ela tivesse feito a pior coisa do mundo, sendo que, na verdade, ela nem tinha feito, né? O segundo momento é quando é mostrado esse lado dos Red Pill, né, na internet, e a gente vê um ódio muito grande contra as mulheres, e uma coisa que a gente viu também em adolescência, né, esse lado de ódio, de incentivo ao ódio contra as mulheres, e como isso pode sim levar alguém a fazer coisas contra uma mulher, né? Tipo, como aquele rapaz que tenta sequestrar a Louise. E o terceiro ponto que eu gostei muito da série ter trazido foi essa questão das cartas que muitos psicopatas recebem depois de presos. De mulheres que, de fato, têm algum tipo de fetiche, vamos dizer assim, por caras desse tipo. Realmente, assim, eu me questiono se o Joe teria sido preso se ele tivesse se envolvido apenas com mulheres desse tipo. Porque seriam mulheres que iriam simplesmente não se importar de serem mortas. Não sei, mas ao que parece. Mas é isso, são 3 pontos muito legais de serem retratados na série, que eu gostei bastante de como foram retratados também na série. Eu realmente curti. Como eu disse, eu queria um julgamento um pouco maior, pra ter realmente um resumo da história, né? Eu queria que vários casos fossem mostrados. Eu queria que desde o primeiro caso fosse assim, meio que, sabe, cronologicamente mostrado cada um dos casos. Ah, mas a gente já viu isso durante a série, não precisa ver durante o julgamento. Cara, assim, com todo respeito, eu mesma assisti toda a série, mas eu tava esperando a 5ª temporada lançar. Então, eu já nem lembro muita coisa do que aconteceu na primeira temporada, na segunda temporada. Por exemplo, eu não lembrava que a Beck não era a primeira vítima dele, sabe? Eu não lembrava disso, que ele teve uma primeira namorada e que isso é mostrado na segunda temporada, quando ele conhece a Love. Eu não lembrava, realmente, assim, sinceramente, eu não lembrava. Outra coisa que eu acho muito interessante também é que ele passa a série inteira, durante essas 5 temporadas, procurando uma pessoa que entenda ele. A Love meio que era essa pessoa, uma pessoa que aceitava ele, apesar dele ser o que ele é, né? Dele ser um assassino em série. Mas ele, ao invés de aceitar a Love e gostar da Love ou coisa do tipo, ele simplesmente não gosta, tipo, ele simplesmente coloca ela como a vilã da história, como se ele fosse um mocinho, né? Muito interessante isso. E essa última temporada, mais uma vez, eu vejo isso e eu fico assim, gente, mas ele tinha isso com a Love, por que ele matou a Love se ele, sabe? Enfim. Realmente, tipo, ele queria ser compreendido, ele queria ser aceito como o psicopata que ele é, mas ele não queria conviver com outro psicopata, como se ele fosse melhor do que a Love, sabe? E ele não é. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, assim, que é um pouco mais geral, é sobre a série inteira, né? Eu gostei muito da construção da série, sabe? Da primeira e da segunda temporada, principalmente, a gente sentiu uma certa empatia pelo Joe, como se ele fosse humano, como se ele estivesse fazendo aquilo meio que pra se defender de alguma forma, ao mesmo tempo que a gente sabe que não é. Então a gente fica meio tipo, em partes, tentando, torcendo pra que ele se dê bem, e ao mesmo tempo lutando com nossos pensamentos de tipo, gente, eu tô torcendo pra um assassino em série, como assim? Pera, não posso fazer isso, entendeu? A série te leva muito pra esse lado, onde a gente meio que abraça a história de Joe, né? Mas que ao longo da história, ele vai se mostrando cada vez mais o que ele é, que é uma pessoa insensível e que não se importa, e que de fato sente prazer no que ele faz, né? Isso é mostrado na temporada anterior, na 4ª temporada, onde ele finalmente admite que ele tem prazer no que ele faz, né? Não sei se era a intenção da série, mas eu percebi que a série leva mais pra um lado, nas primeiras temporadas, como se ele fosse um sociopata.
assim, bem leigamente, tá? Bem leigo mesmo. O sociopata seria um psicopata formado pelo meio social. O que isso significaria? De uma forma tá bem leiga, mais uma vez que eu estou falando, eu assistia muito uma psicóloga, uma psiquiatra em específico, que se chama doutora Ana Beatriz, e assistia vários podcasts que ela participava. Sigo ela no YouTube. Não lembro se eu sigo no Instagram, mas eu acho que eu sigo só no YouTube mesmo. E eu tive uma época de hiperfoco. Agora, assim, conversa bem, né? Eu tive um hiperfoco muito grande na doutora Ana Beatriz, em assistir coisas dela e etc. E eu levava muito o que ela falava como verdade universal. E depois eu fui descobrir que não a linha que ela defende na psicanálise não é uma linha defendida por todos os psiquiatras e psicólogos e cientistas e etc. Mas ela basicamente, então assim, mais uma vez, é uma visão de uma leiga, tá? Então assim, eu lembro que o sociopata, ele é meio que fruto do meio. Então, basicamente, ele seria uma pessoa que sofreu algum trauma na infância, na primeira infância, mais provavelmente. E desde então, ele muda a personalidade dele, ele muda uma chavinha no cérebro dele e ele começa a tentar matar pessoas. Ele começa a matar pessoas por conta desses gatilhos que são coisados na cabeça dele. Seria mais ou menos seria mais ou menos o assassino da última série que eu falei, o Domo de Vidro. Aquele cara seria um possível sociopata, uma pessoa que viveu um trauma na infância e que acabou matando pessoas que lembravam a mãe dele, né? Então ele teria esse lado. O Joe, ele começa com essa linha de eu sou um cara traumatizado, um cara que viu o pai agredir a mãe e na época eu tive que matar o meu pai porque, né, enfim, meu pai, ele fazia muito mal pra minha mãe. Então, depois de matar o meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe. Então, olha a minha cabeça como era. Então, ele cresce e mata mulheres. No início, se mostra muito como se fosse realmente uma coisa... é por conta disso, é por conta desses traumas. Só que quanto mais a gente vai avançando na história, e principalmente na quarta e na quinta temporada, a gente percebe que não é bem assim. Que ele tem... Porque isso aí pode até ter engatilhado ele de alguma forma, mas cada vez mais eu sinto que ele fica mais próximo de um psicopata. E aí o psicopata seria a pessoa que nasce com um defeito no cérebro, onde essa pessoa não sente empatia pelas pessoas. Então, ele já nasce meio que com isso. E aí comprovaria isso exatamente por conta do fato dele ter matado o pai na infância e nunca ter sentido remorso por isso, sabe? Então, eu acho uma definição mais plausível. E, inclusive, a própria série descreve ele como um psicopata e não como um sociopata, né? Na própria sinopse do caso. Na própria sinopse, no caso da série, né? Já tem lá dizendo que ele é um psicopata e não um sociopata. No final, a gente vê ele mesmo falando que eu não sou culpado por isso, eu sou uma pessoa traumatizada, eu sou uma pessoa traumatizada, e por isso eu sou desse jeito. Ele fala alguma coisa assim nesse sentido no final da série. É injusto colocar a culpa toda em mim. Nós não somos produtos do nosso ambiente? Mais uma vez citando a doutora Ana Beatriz, ela fala que a sociopatia é uma forma do psicopata tentar fazer com que a gente acredite que ele é mais humano e que a gente tenha pena dele. Então, teoricamente, seria para convencer as pessoas de que ele não é tão ruim assim e que ele pode ser tratado
e que ele vai conseguir viver em sociedade se ele for tratado e tá tudo bem. É inclusive o que acontece no filme Revelações da Netflix, que eu já fiz vídeo aqui no canal. Esse filme, ele mostra literalmente isso. Um cara que ele fala num júri que, eu sou um cara traumatizado, ele foi super torturado pelo pai, pelo padrasto, não lembro direito, já tem um tempo que eu fiz vídeo sobre, mas como ele foi torturado pelo pai, pelo padrasto, ele é como se ele tivesse esse gatilho, né? E por conta desse gatilho, ele se tornou o que é. E aí, graças a esse histórico de alguém traumatizado, né? Enfim, ele consegue a liberdade dele e faz uma nova vítima. E a série é sobre essa nova vítima que ele faz, né? A série não, o filme é sobre essa nova vítima que ele faz. Então, não é sobre a nova vítima, mas enfim, ele faz uma nova vítima durante o filme. Então, é uma coisa que, assim, é de se pensar. Não é algo que eu vou dizer que eu defendo. Eu defendia muito isso na época que eu seguia a doutora Ana Beatriz, porque, como eu disse, eu levava a fala dela como uma verdade universal. Mas hoje, eu não sou estudiosa da área, então eu não posso usar uma afirmação de autoridade como se fosse uma realidade absoluta quando a gente vê outros psiquiatras discordando da visão dela e a própria literatura, dando definições diferentes para sociopatia e para psicopatia. Mas o caso do Joe, eu fico genuinamente, principalmente nas primeiras temporadas, na dúvida se ele realmente se leva como um cara que, eu sou fruto de um lar abusivo e por isso eu sou assim. Ou se de fato ele faz isso como uma estratégia ou se de fato isso é uma estratégia para fazer com que nós, espectadores, tenhamos empatia com ele. E no fundo, ele não é nada disso. E ele sabe disso, sabe? Enfim, não sei. Mas a verdade é que a série é muito bem construída, muito bem falada. A gente sente empatia pelo Joe às vezes, a gente sente raiva dele, a gente sente raiva de nós mesmos por termos empatia com o Joe, né? Enfim, é uma loucura, é uma loucura a série, mas eu amei essa série, assim, muito. Eu super recomendo. Se você nunca assistiu, eu super recomendo. Se você nunca assistiu, eu não sei o que você tá fazendo aqui, que eu dei spoiler da última temporada toda, né? Enfim, eu adorei que no momento final, a Louise não mata ele, ela denuncia ele, ela deixa que ele seja preso, né? Eu amei isso porque mostra realmente que pra ele era melhor ter morrido. E eu acho morrer uma punição muito leve pra um cara que fez tanto mal pra tanta gente, sinceramente. Eu acho que esse cara realmente tem que viver recluso da sociedade por muito e muito tempo. Um cara desse tipo, né? Porque ele não existe, mas enfim, vocês entenderam. Caras desse tipo deveriam ficar reclusos da sociedade pro resto da vida, porque eu acho a morte muito pouco pra alguém que matou tanta gente e se safou de tantos crimes, sabe? E outra coisa que eu também acho muito interessante nessa série é que às vezes a gente se compadece dele, sabe? Tipo, a gente fica assim, nossa, ele deveria realmente matar essa pessoa, porque, nossa, eu odeio essa pessoa. Por exemplo, a gêmea lá, né? Eu não lembro o nome da gêmea, sendo bem sincera, não lembro. A gêmea da Mad. Eu fiquei tipo assim, nossa, quero mesmo que ele mate ela. E, sinceramente, fiquei até feliz dela ter morrido, tá? Porque, assim, uma mulherzinha insuportável. Sinceramente, assim, tipo, às vezes a gente até sente uma certa vontade de, tipo, nossa, tomara que ele mate essa pessoa, porque essa pessoa realmente merece. Realmente essa pessoa merece, né? Como tem uma temporada, acho que é a segunda temporada, quando ele conhece a Jenna Ortega. Se eu não me tô enganada, a atriz que faz é a Jenna Ortega. E ela
tá prestes a ser abusada por um cara e, se eu não estou enganada, ele mata esse cara. Eu não tenho certeza, não lembro dessa certeza absoluta dessa informação. Tá vendo quando eu disse que deveria se ter um panorama geral, uma volta, assim, porque ia ser muito legal pra série. Porque, assim, sinceramente, eu não vou reassistir uma série inteira de 5 temporadas pra relembrar o que ele fez nas primeiras temporadas. Ai, gente, pelo amor de Deus, preguiça. Tenho muito mais o que fazer da minha vida. Mas é isso. E eu coçando o nariz porque eu tô gripada. Aí eu tô com catarrinho e fica coçando. Que dia ideal pra passar maquiagem, hein? Vai ser uma maravilha pra tirar depois. Outro momento que eu gostaria de citar e que eu achei muito fofo, muito legal, muito interessante, foi o momento, não fofo, né, porque, né, enfim, mas ao mesmo tempo foi muito legal de assistir, foi o momento em que a Marianne fala com a Louise e ela conta, né, a visão dela como vítima, de como que ela enxergava o Joe. E ela fala que, ele é incrível. E eu acho que é quando a Louise finalmente... É mostrado, né, na série, que é quando a Louise cai em si, sabe? É quando ela finalmente percebe que o Joe talvez não seja quem ela pensa, sabe? Então, é quando ela enxerga esse momento de... Pera, eu fui uma vítima, eu pensei igualzinho a Marianne. O legal desse momento que eu queria falar é que a Marianne, ela descreve muito do que uma vítima de relacionamento abusivo passa, né? Alguém que... o cara é incrível, o cara é maravilhoso, mas ele é bom demais pra ser verdade. Isso é uma coisa que se pensa muito quando você tem um relacionamento abusivo. E ao mesmo tempo, você tem uma vozinha na sua cabeça dizendo, cara, tem algo de errado, sabe? Então, é realmente muito doido isso. Mas eu gostei muito, porque não se aplica apenas a vítimas de pessoas psicopatas, mas a pessoas que têm relacionamentos abusivos no geral, sabe? Eu achei isso muito legal da série, achei que trazer isso foi muito interessante. Realmente, assim, eu só tenho elogios pra esse autor, porque ele conseguiu me prender até a 5ª temporada. E não só eu, mas muita gente. Até a 5ª temporada, fazendo basicamente a mesma história, né? Onde o Joe conhece uma nova mulher, essa mulher vira uma obsessão pra ele e ele passa a perseguir ela até chegar no momento em que ele mata ou tenta matar essa mulher, enfim. Então, é muito doido isso, mas é realmente, assim, é a realidade. E por último, eu gostaria de deixar uma crítica a mim mesma quando acontece o incêndio e eu falo, nossa, tomara que o Joe morra, e eu vejo a Louise salvando ele e eu penso, meu Deus, essa menina é muito burra. Eu gostaria de deixar uma crítica pra mim mesma, porque eu acho que repetindo o argumento que eu falei um pouco antes, né, eu acho que a morte pro Joe é muito pouco. Então, que bom que a Louise salvou a vida dele, e foi maravilhoso ver ele implorando pra ser morto e não ser, e ele viver exatamente o maior medo dele, que é ser preso, né? Ser pego pelos crimes que ele cometeu. Mais uma vez, eu adoraria ver ele ser julgado, ver a cara dele de, tipo assim, quando ele recebe a pena, não só disso, mas a cara dele sempre que uma prova fosse apresentada, sabe? Ou sempre que uma vítima nova aparecesse, eu ia adorar. Eu ia adorar ver essas coisas, mas infelizmente a série não quis mostrar isso. E eu entendo, eu acho que talvez isso foi uma forma das pessoas assistirem a última temporada e ficarem, nossa, mas eu queria reassistir o que aconteceu mesmo nesse caso e naquele outro, não sei o quê. E as pessoas talvez terem o interesse de reassistir a série. É uma possibilidade. E com isso trazer mais visibilidade e mais dinheiro, né? Então, eu acho que é uma possibilidade. No mais, eu gostei muito da série. Adorei acompanhar a vida do Joe. Talvez eu reassista em algum outro momento, né? Mas enfim. Se você assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou também da série e dessa última temporada. E se você não assistiu e por conta do meu comentário aqui, dos meus comentários aqui, for assistir,
já saiba que eu vou dar minha opinião aqui dizendo que eu gosto da série, realmente é uma série legal. Eu daria um 7,5 de 10. Não é a melhor série do mundo, mas também não é a pior. Eu acho que se prolonga um pouco demais, mas tá tudo bem também. O que é que não se prolonga? O que é que não se prolonga na indústria audiovisual dos Estados Unidos, né? A maior parte das coisas dura muito mais do que deveria durar por conta realmente de lucro, né? Por conta do lucro. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, clica aqui nessa playlist pra ver mais vídeos como esse.